Um dos trabalhos que eu vou apresentar, que foi uma orientação que eu fiz com o Júlio Penariol, ele analisa o jornalismo de revista na Copa de 50, e algo que foi um pouco surpreendente para nós, a cobertura imediata ao jogo Brasil-Uruguai, o Brasil 1, Uruguai 2, ela não faz a construção da narrativa que nós vamos ter a posteriori. Então, o jornalismo de revista, na semana seguinte ao jogo, ele não incrimina o Barbosa, o Bigode, o Juvenal. Não existe essa ideia de culpabilizar alguém pela derrota. Não existe a noção de que aquilo tinha sido uma tragédia. A cobertura imediata vai mostrar que foi um jogo, o Brasil foi derrotado, o Uruguai foi superior no segundo tempo, a vida segue e o Brasil não é por isso que iria deixar de continuar a sua trajetória nos campos de futebol, que era uma trajetória ascendente, né? O Brasil faz uma Copa de 30 muito ruim, uma de 34 um pouquinho melhor, 38 já foi talvez a melhor participação até então, e nesse ato dos anos sem Copa, década de 40, o futebol já tinha uma grande representatividade no país. Mas a cobertura imediata em 50 é um pouco diferente daquela que a gente vai ter em 2014, até porque havia outros meios de comunicação, mas em 2014 parece que o choque do 7-1 ele é simultâneo ao fato. As pessoas do Brasil inteiro puderam acompanhar o jogo pela televisão, pela internet, pelo rádio, uma cobertura maciça no mesmo dia do jogo. E em 50, obviamente pela incipiência dos meios, isso não aconteceu. A gente só tinha a cobertura do meio impresso, revista, jornal, e do rádio. A televisão em 50, no momento da Copa, sequer estava instalada no Brasil. Ela vai ser instalada semanas depois, né? Então eu acho que para a Copa de 50, o impacto que a gente tem hoje é uma leitura a posteriori da Copa. É uma leitura que se fez nos anos seguintes, né? A ponto de, para a Copa de 54, o Brasil ter, inclusive, feito um concurso para não poder usar o uniforme branco que havia usado em 50. Né? O Brasil tinha um uniforme todo branco, com os punhos em azul. Mas isso vai acontecer em 52 só, um concurso para se eleger um novo uniforme para sepultar o uniforme branco utilizado em 50. E é engraçado porque a gente imaginava que o impacto imediato da Copa de 50, pelo menos na cobertura midiática, reproduzisse um pouco a visão que nós temos hoje, ou que foi sendo construída ao longo das décadas seguintes, de que foi a maior tragédia do futebol. O Nelson Rodrigues colaborou muito com isso, né? Porque a Copa de 50 é um marco para ele, no sentido de que o Brasil reconhecia ali o seu complexo de vira-latas, organiza um evento e não consegue triunfar organizando o próprio evento. E ele é um pouco responsável por essa dramaticidade, por essa hiperbolização da derrota que acontece em 50. Então eu diria que a de 2014 tem uma cobertura midiática muito mais impactante e pela circunstância da derrota, uma derrota mais vexaminosa, eu acho que ela acabou sepultando a derrota de 50, que vai ter sempre as suas peculiaridades e especificidades, mas eu acho que foi mais vergonhoso para o Brasil perder a semifinal em 2014 para o 7-1 do que a derrota de 50. Até para a circunstância do desenvolvimento do placar em 50. O Brasil podia ter o empate na mão, sai ganhando por 1-0, depois sofre a derrota, mas aquilo eu sinto que não foi um vexame no momento. Aquilo foi um acontecimento que foi assimilado e depois se faz essa construção mítica de que havia um maracanaço. A cobertura do Uruguai também colaborou muito para isso, né? Mas 2014 eu acho que é um vexame que não tem similaridade pela expectativa que havia sido criada, pelo fato de ser a segunda Copa em casa. O Brasil vai ser, possivelmente, durante muito tempo, o único país que sediou 2 Copas e não ganhou nenhuma, né? Porque a Itália sediou 2, mas ganhou uma, a França sediou 2 e ganhou uma. Estou dizendo países de ponta, porque o México sediou 2 e não ganhou nenhuma também, mas países que estão no topo, ali no primeiro patamar do futebol mundial, o Brasil é o único que até agora sediou 2 Copas e não venceu nenhuma, né? Então em 2014 havia essa expectativa. Agora, a seleção de 2014, a meu ver, era um pouco inferior à de 50, estava muito mais mal preparada. Então, fazendo uma leitura também, um ano passado da Copa, a gente pode dizer que a derrota em 14 era previsível e era esperada. O que não era esperado era um placar tão dilatado. Então isso acho que faz com que a gente tenha uma impressão de que foi muito mais vexaminoso 14 do que 50.